Olá, pessoal. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e YouTube, os canais do IAJUND, do Instituto da Advocacia Jundiaense Região. Estamos aqui hoje para abordar mais um tema interessante, né? Um tema que diz respeito à coletividade, para fomentar o conhecimento jurídico e o amadurecimento da sociedade na busca da eficácia das nossas garantias constitucionais. Antes de falarmos sobre o tema, gostaríamos de agradecer àqueles que proporcionaram, né, a realização desse evento, sem os quais a gente não teria a possibilidade de estar ofertando conhecimento jurídico para as pessoas que estão aqui nas redes sociais que nos assistem, né? Agradecer primeiramente ao pessoal da Churrascaria Trevisan, ao Jam Park Barbecue, a Royal Business Contabilidade, aos que estão presentes aqui nessa live hoje, doutor Diego, nosso diretor social. Boa noite, Diego. Doutor Adilton Garcia, nosso diretor institucional. Adilton Garcia, que foi ex-diretor do PROCON aqui. Boa noite, Adilton. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. O doutor Elcio Paiva, advogado, coordenador do IAJUND, lá da região do litoral, de Ubatuba. Eu sempre digo, é sempre bom, né, coordenar perto da praia. Deve ser muito legal, né, Elcio? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento fantástico, que tenho certeza que vai ser assim, bem proveitoso para todo mundo. Perfeito. Lembrando aí que o doutor Elcio assumiu agora recentemente, né, a presidência da Comissão de Prerrogativas da nossa subseção lá da OAB de Ubatuba. Elcio, sucesso para você à frente da comissão, tá bom, querido? Obrigado. A gente tem também, como componente do IAJUND, meu xará, né, doutor Alex Abate, que é o financeiro, doutor Roberto Carlos Peroni, que é o presidente, doutor Michael Moreno, que é o de mídias, e a doutora Daniela Flauzino, nossa diretora administrativa, que, infelizmente, não puderam estar conosco nesse momento. Mas, prosseguindo, já adentrando no tema, nessa noite agora nós teremos a palestra acerca da importância da figura do pediatra no sistema de saúde estadual, né? À luz do projeto de lei 520 de 2021, de autoria da deputada estadual, a doutora Janaína Pascoal. O projeto tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e para nos brindar com a abordagem desse assunto, nada melhor que a própria autora do referido projeto, né? A doutora, colega nossa, advogada, deputada estadual, doutora Janaína Pascoal. Bem, a doutora Janaína é professora livre-docente de Direito Penal na USP, atualmente licenciada, advogada afastada, e atualmente cumprindo com dedicação integral o mandato de deputado estadual. Nobre deputada, advogada, colega nossa, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Honra muito o Instituto, a presença da deputada por aqui para abordar um tema importante, né, que se refere a uma garantia constitucional. Somos todos ouvidos, doutora. Eu agradeço demais o convite do IAJUD, cumprimento toda a diretoria, o senhor que é o vice-presidente, os demais diretores presentes, as pessoas que nos acompanham. Fico feliz, né, com essa iniciativa, porque já como professora na Universidade de São Paulo, eu costumo alertar que os doutrinadores, os operadores do direito costumam criticar a lei quando ela já está pronta, né? Nós não temos a cultura de participar do processo legislativo. E as faculdades de direito, muitas vezes, nem têm disciplinas, vamos dizer assim, que tratam do processo legislativo. Eu, na condição de professora, sempre me preocupei em acompanhar a minha área penal, primordialmente, então acompanhar os projetos de lei em trâmite no Congresso, me manifestar sobre eles. Muitas vezes fui a audiências públicas, mesmo sem ser chamada, para debater os projetos. Então, eu quero parabenizar o IAJUD por essa iniciativa,
de olhar para o processo legislativo e destaco também, né, o mérito de olharem para o processo legislativo estadual, porque os poucos que se preocupam com o processo legislativo olham para a esfera federal, sem lembrar que muitas, né, normas e decisões que afetam a vida da população saem das assembleias legislativas, que são estaduais, e das câmaras municipais, né, que são a esfera municipal. E está dando eco para mim. Será que caiu a conexão? Não, pode prosseguir, estamos ouvindo, doutor. Tá. Na verdade, eu passei a me assistir e ouvir 2 vezes a minha própria voz, o que parece até uma tortura. Espero que os senhores não estejam ouvindo 2 vezes a minha própria voz. E eu apresentei muitos projetos na Assembleia, na seara da saúde, da educação, da segurança, do rigor com dinheiro público, e fiquei surpresa quando o Instituto de Advogados, né, ou seja, o Instituto da Seara do Direito, se interessou em ouvir sobre um projeto que é eminentemente da área da saúde, né? Mas eu imagino que o raciocínio do Instituto tenha sido o seguinte: é um projeto da área da saúde, mas tem a ver com direitos de crianças e adolescentes, né? Então, eu imagino que o convite tenha partido daí. Esse projeto eu considero da maior importância, porque a Constituição Federal, né, imagino que as pessoas que nos ouçam sejam da área do direito, mas ainda que não pertençam à área do direito, vou procurar falar da maneira mais acessível possível. A Constituição Federal prevê vários grupos prioritários, né, vários grupos que, por força de alguma vulnerabilidade, possuem e devem receber uma atenção especial, né, por exemplo, os idosos, as pessoas com deficiência, mas a única prioridade absoluta prevista na Constituição Federal tem relação com as crianças e com os adolescentes, né? E eu percebo no dia a dia da Assembleia Legislativa, aliás, eu percebi isso desde o princípio da minha atuação como deputada, que, apesar da Constituição Federal, né, prever as crianças como prioridade absoluta, os projetos, em sua maioria, não contemplam as crianças diretamente. Eu analisar esse movimento me fez adotar como prioridade justamente esse grupo, né, as crianças e os adolescentes. Eu entendo que são eles os mais vulneráveis, independentemente de situação econômica, financeira, eles propriamente, pela fase especial de desenvolvimento, né, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, eles são os mais vulneráveis, os que carecem de maior proteção, os que precisam ser cuidados, até para que o país tenha um futuro. Então, eu passei a trabalhar, né, colocando um olhar prioritário sobre as crianças e adolescentes, e tenho projetos, né, olhando por eles, na proteção, por exemplo, contra a violência sexual, na proteção, no preparo para a prevenção à agressão física, no reconhecimento das suas capacidades individuais no âmbito educacional. E, com este projeto, né, procuro dar a eles uma atenção especial na seara da saúde. Nos 2 primeiros anos do meu mandato, eu integrei a Comissão de Saúde, e, por isso, visitei muitos hospitais, muitos equipamentos de saúde, e, óbvio, que eu vou dizer aqui é algo positivo, mas isso me chamou a atenção. Os muitos grupos que vão às reuniões da Comissão de Saúde, os próprios pleitos de emenda parlamentar, que são os recursos que os parlamentares indicam, nos termos da lei, previsão legal, tudo direitinho. As demandas que chegam, elas dizem muito respeito aos pacientes raros, aos pacientes oncológicos, à saúde da mulher, né?
muitas vezes a prevenção ao câncer, mas nós não temos uma preocupação mais demorada, mais centrada na saúde da criança. E eu passei a conversar com profissionais da área, a pedir reuniões, por exemplo, e fiz essas reuniões com o presidente da Sociedade Nacional de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria. Fiz reunião, é uma mulher, inclusive, fiz reunião com o presidente da Sociedade Paulista de Pediatria, participei de reuniões no Conselho Regional de Medicina, conversei com o vice-presidente do Conselho Federal também, estive na Secretaria Municipal de Saúde, promovi na Assembleia uma audiência pública congregando vários profissionais da seara da saúde, representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal. E o que eu percebi? Né? Eu percebi uma tendência na saúde pública a, primeiro, fechar leitos pediátricos, né? Abrir leitos adultos, oficializar tratamentos mais complexos, como eu disse, tratamento oncológico, a parte renal, medicamentos de alto custo e uma pequena preocupação com a saúde das crianças. Tá? Quando eu fui buscar esclarecimentos, eu recebi um argumento muito bom, assim, um argumento muito positivo, né? Inclusive de gestores públicos, que com a vacinação, com a evolução da ciência, né, com uma melhora na alimentação, com todas as dificuldades que há quando comparado com o passado, existe uma melhora na alimentação, uma conscientização, né, da população, as crianças passaram a padecer menos. Né? Então, antes, por exemplo, não tinha vacina contra pólio, as crianças sofriam com essa doença e as sequelas e tudo mais, e outras tantas doenças. Então, o argumento que utilizaram para mim foi o de que as crianças passaram a adoecer menos, né? E as doenças de que são acometidas as crianças são doenças menos complexas, então não seriam necessários tantos leitos, né? Não seria necessário despender tantos recursos. Então, a desculpa, entre aspas, foi uma desculpa positiva. Mas eu também recebi comitivas, né, de profissionais da área da infância, na área da saúde, que trouxeram uma outra ponderação. Falaram, doutora, não é mentira que as campanhas de vacinação, a universalização das vacinas contra essas doenças infantis, que elas tiveram impacto positivo na saúde de crianças e adolescentes. Isso não é mentira. Mas também é preciso lembrar que os males que acometem as crianças são males que não requerem, por exemplo, procedimentos sofisticados. Então, o tratamento de crianças é um tratamento mais barato. E quem está na ponta, por exemplo, quando você tem... Eu vou falar uma coisa rude aqui, tá? Não estou com isso fazendo nenhuma acusação. Mas como eu recebi também esse outro olhar, né, e a gente no parlamento precisa considerar todos os testemunhos para procurar preparar uma boa lei, o que me disseram, profissionais assim, com bastante respaldo, é que as OS que prestam serviços, por exemplo, né, aos governos, elas ganham mais quando fazem um procedimento complexo, né, um tratamento complexo, que enseje vários equipamentos, medicamentos de alto custo, né, kits e assim por diante, do que um leito, um médico, né, um acompanhamento mais detido. Então, considerando todos esses argumentos, eu passei nas minhas visitas a indagar se nas UBSs, nas próprias AMEs, que em regra tem que ter, mas nos hospitais em geral, se há disponibilidade de pediatras. Eu encontrei cidades em que há, tá, pediatras sempre presentes,
Mas encontrei muitos equipamentos de saúde onde não há pediatras. E a família chega com a criança, né, que pode ser uma coisa simples, uma dor de cabeça, uma gripinha, um resfriado, mas pode ser uma coisa grave, uma meningite, né? E muitas vezes a dor de cabeça da meningite com a dor de cabeça do resfriado ou do problema nas vistas, ela se confunde no primeiro momento. Eu encontrei vários equipamentos sem pediatra. E quando indagava as razões, em regra recebia a argumentação, não, mas a criança não vai ficar sem atendimento, ela vai ser vista pelo clínico geral, ela vai ser vista pelo médico da família, né? E aqui, gente, eu quero deixar assim, muito claro que eu não tenho nada contra clínicos gerais, nem nada contra médicos da família, né? Ou médicos da comunidade, como alguns preferem dizer. Mas não me parece justo que a criança que tem condição de pagar assistência particular e a criança que tem plano de saúde tenha acesso a um médico preparado para olhar essa criança na sua integralidade e a criança que depende do SUS não tenha esse mesmo direito, né? Em especial no estado mais rico da federação, e o estado que concentra o maior número de pediatras, né? Aí foi que eu comecei a fazer as reuniões e promovi uma audiência pública na Assembleia. Se os senhores quiserem depois, eu peço para encaminhar o link, porque muitos profissionais ali foram ouvidos, com vários pontos de vista, tá? Quero deixar aqui que eu sempre procuro chamar pessoas que pensam diferente. E nessa audiência, aqueles profissionais que foram chamados, que não tinham assim uma vinculação com a administração pública, eu vou utilizar aqui a terminologia política, mas não entendo política partidária, tá? Aquele profissional que é gestor, o representante do Ministério da Saúde, o representante da Secretaria da Saúde, estadual, municipal, eles trouxeram a preocupação, né, do impacto que esse projeto aqui, se aprovado, poderia ter, haja vista a falta de profissionais, tá? Essa preocupação trazida pelos gestores, ela tem razão de ser no âmbito nacional, porque realmente tem muitos estados que não contam com pediatras, tá? Tem um número muito pequeno de pediatras. Mas no estado de São Paulo, e em especial na capital, esse argumento não se sustenta. Então, sob o ponto de vista do impacto econômico, a economia é pouco inteligente, para não utilizar um adjetivo deselegante aqui. Por quê? Porque quando a criança ou adolescente, quando eles são acompanhados por médicos preparados para atendê-los, além de tratar as doenças que se apresentam, existe todo um trabalho de prevenção a outros males físicos, a males psicológicos e emocionais, né? Por exemplo, quando a criança entra ali naquela fase dos 10, 11 anos, é importante ter um acompanhamento do pediatra que tenha preparo para olhar o adolescente, essa transição hormonal, né? Quando envelhece um pouquinho ali, chega nos 14, tem toda a questão também do desenvolvimento sexual, uma orientação de como lidar com essa fase, não só sob o ponto de vista físico, mas emocional, né? Quantas crianças passam por situações que às vezes até não aguentam essas situações e findam caindo, por exemplo, num atentado contra a própria vida. Então, um médico preparado para lidar com esse ser em desenvolvimento, ele faz toda a diferença. Os profissionais que foram ouvidos sem essa posição de gestores defenderam o projeto, tá? Houve um profissional que foi convidado, representante dos grupos de médicos da família, que se manifestou, não digo que contrariamente ao projeto, mas de maneira muito crítica ao projeto, por entender que este projeto iria na contramão do que este médico que participou da audiência pública entendia como ideal. Segundo ele, o ideal seria ter mais e mais médicos generalistas, tá? E ele disse que eu aqui estaria indo na contramão porque eu estou procurando o atendimento por médico especialista, tá?
E isso é um ponto que eu quero deixar claro. Hoje, se uma criança passa numa UBS que não tem um pediatra e o médico que a atende entende que ela precisa passar por um pediatra, ela vai ser vista por esse pediatra como um degrau a mais, né? Como uma especialidade. O que eu quero com este projeto é que a criança já seja vista direto pelo pediatra, entendeu? Que ele esteja na ponta, no primeiro atendimento. E esse médico que representou os médicos da família, e com isso eu não estou dizendo que todos os médicos da família pensem assim, ele disse o seguinte: a senhora está na contramão, porque o ideal é termos mais e mais generalistas para atender o pai, a mãe, os filhos, os avós, para fazer uma orientação geral de alimentação na casa. E assim, ele trouxe um argumento que aqui eu não quero politizar, mas que para mim só reforçou a minha convicção. Não, porque essa dinâmica do médico da família, ela foi toda elaborada, criada na União Soviética, entendeu? Então, assim, o argumento que ele trouxe para mim só reforçou que eu acho que eu tenho que insistir, né? Em ter as crianças tratadas de maneira diferenciada, sem essa planificação. Nós que, por exemplo, não sei se alguns dos senhores, né, que são do Instituto, são especialistas em criança e adolescente, né? Mas provavelmente alguém que nos assiste é especialista, e eu pude dar essa disciplina na faculdade, estudei muito essa disciplina. Eu acho que o que tem de mais relevante na matéria de criança e adolescente é passar para quem está estudando, para quem ainda não tem dimensão da complexidade, que criança não é um adulto pequeno. A criança não é um adulto pequeno, né? É um ser diferenciado, um ser em desenvolvimento numa fase especial. Eu recepcionei no gabinete uma comitiva de cirurgiãs pediátricas, encabeçada pela doutora Maria do Socorro, que é uma médica baiana, né, que acabou criando um vínculo de correspondência comigo. Não nos conhecíamos, ela passou a me escrever, e já houve casos dela denunciar da Bahia situações de irregularidade em São Paulo que eu fui investigar e ela tinha razão, entendeu? Eu recebi uma comitiva encabeçada pela doutora Maria do Socorro, mostrando como os cirurgiões pediátricos são abandonados por acreditarem, né, que um cirurgião preparado para operar um adulto está também apto a preparar uma criança, a operar uma criança. Quero fazer um parênteses aqui. É claro, se você tem uma criança doente, né, um bebê doente, precisa de uma cirurgia emergencial, e nós não temos um cirurgião pediátrico, temos um cirurgião especializado em adultos, que pode fazer a cirurgia, meu Deus do céu, que faça, né? Se não tem o pediatra, mas tem o clínico que atenda a criança. Então, o projeto, de maneira nenhuma, quero deixar muito claro, proíbe que a criança seja vista por um médico que não seja pediatra. O projeto procura garantir essa especialidade já no primeiro atendimento, com o objetivo de tratar e prevenir males maiores ou desenvolvimento de doenças. Porque se o profissional é treinado, ele pode pegar no início o desenvolvimento de uma doença, pela cor do olho, entendeu? Pela língua, ou seja, ele é preparado para isso, né? O cirurgião. É muito diferente anestesiar uma criança de anestesiar um adulto. É muito diferente, né? As veias de uma criança, entendeu? A dimensão, o tamanho do órgão, os aparelhos apropriados. Então, o que eu busco com este projeto é garantir esse atendimento especializado, sem nenhum preconceito com os demais profissionais, sem desmerecer o programa de médico da família, né? Mas eu fiquei, por exemplo, sem entender por que, por tantos anos, o Ministério da Saúde destinou valores significativos para os programas de médicos da família e não destinou para o desenvolvimento de pediatras, para a formação de pediatras, para estimular pediatras a irem para as periferias, não só dentro dos estados, mas as periferias do país, né?
as áreas mais longínquas, entenderam? Esse projeto, depois que eu protocolizei, eu encaminhei para o Ministério da Saúde, tá? O secretário nacional da atenção básica, que é o Dr. Rafael Câmara, que é um médico com o qual eu acabei criando um vínculo muito antes dele estar no Ministério, mas porque fomos ambos para o Supremo Tribunal Federal sustentar oralmente contra a legalização do aborto. Então, acabei conhecendo o Dr. Rafael ali, sei da importância que ele confere à vida, inclusive intrauterina, ele é médico obstetra. Eu encaminhei esse projeto para ele e, depois de um tempo, eles baixaram um programa para destinar recursos justamente para que as crianças do Brasil inteiro sejam vistas por pediatras. Então, assim, pode ser que não tenha tido nenhuma interferência, pode ser que... Mas eu sinto, assim, uma pontinha de alegria que, não obstante o trâmite dos projetos na Assembleia seja muito demorado, o fato de eu ter feito a proposta, ter feito audiência pública, ter convidado o doutor Rafael para falar, ter enviado o projeto, pode ter servido de estímulo, em alguma medida, para ele fazer esse programa. Mesmo com o programa, eu entendo que aprovar a lei é importante e peço, se alguém estiver nos assistindo, em outros estados da federação ou algum deputado da área federal, algum senador, eu acho que é importante também multiplicar. Por quê? Porque o gestor central, né, o Ministério da Saúde, manda o recurso, que vai lá com carimbo, é para usar para isso. Né? E pela lei de responsabilidade fiscal, é necessário atentar para essas designações. Mas se a gente não mudar a mentalidade, pode ser que na ponta o programa não tenha o efeito que a gente deseja. Né? Eu vou fazer uma consideração aqui que não é para politizar nem partidarizar, mas nos governos do PT, que são mais alinhados com o modelo, por exemplo, da União Soviética, houve um investimento no programa de médico da família, que eu acho bom, mas que não pode substituir, né, os pediatras, e o programa, de alguma maneira, vamos dizer assim, cresceu, prosperou, entrou na cultura, né, na cultura da saúde do país. O que eu quero com este projeto é que entre na cultura, né, em termos de saúde no Brasil, que cuidar da criança é prioridade e faz toda a diferença. Entenderam? Os senhores lendo o projeto vão perceber que eu não fiz um projeto sem concretude, um projeto sem o pé no chão. Eu acho que a vida como advogada, né, porque a vida inteira eu fui professora e advoguei ao mesmo tempo. Eu nunca tive dedicação integral à academia, era muito criticada por isso, mas eu sempre fiz isso com convicção. Porque aquela pessoa que fica só na teoria, em regra, né, desculpem eu falar, é minha opinião, não quero ofender ninguém, ela perde o senso de realidade. E ela cria teses que são impraticáveis. Então, os meus projetos, eles não são impraticáveis, eles são sempre projetos com o pé no chão. Não adianta nada eu obrigar que tenha um pediatra em cada posto de saúde, se eu sei, né, que tem cidades que não têm condições, que tem municipalidades que ainda não têm contratados. Então, o que eu previ aqui? Que as equipes de médico da família, que vão atender famílias com crianças, contem com um pediatra, pelo menos, e se não puderem contar com um pediatra, que mantenham uma inter-relação com esse pediatra, ainda que seja à distância, né? Para quem estuda telemedicina, sabe que um dos papéis mais importantes na telemedicina é o contato entre profissionais. Sabe? Se eu estou ali num posto de saúde, sou uma médica clínica geral, aparece um problema ali para mim que aparenta ser de uma dermatologista ou de um oftalmo, eu poder fazer o contato com o meu colega onde eu estou faz toda a diferença. Então, aqui no primeiro momento, eu quero que haja pediatras em todas as UBSs, que haja pediatras nas equipes de médico da família,
que haja pediatras para irem às escolas, para poderem fazer um atendimento preventivo e identificar problemas de saúde nas nossas crianças e adolescentes, mas, sabedora das dificuldades, eu proponho, né, que na impossibilidade, o pediatra, pelo menos, monitore esse trabalho envolvendo crianças e adolescentes, ainda que à distância. E aqui, eu lembro quando eu fui para a Amazônia 2 vezes já, né? Na segunda vez que eu fui para a Amazônia, eu visitei comunidades mais longínquas, sabe? E ali foi que eu senti a importância da telemedicina, a importância do ensino à distância, a importância de poder criar rede. Então, São Paulo, se conseguir implementar isso aqui no estado, pode virar também um polo de apoio para médicos do Brasil inteiro no atendimento às nossas crianças. Eu acredito nisso, eu acho que é importante investir nisso, não só em termos de dinheiro, mas investir tempo, como eu e os senhores estamos investindo agora, para formar mentalidade, sabe? Às vezes tem recurso para alguma determinada área, para um determinado programa, mas a mentalidade não está preparada para esse programa. Então, assim, em linhas gerais, é isso, tá? Não é para desmerecer médico clínico geral, não é para desmerecer médico da família, muito pelo contrário, reconheço os méritos do programa, mas é para deixar muito claro que as crianças são especiais, né? Toda criança é especial, que criança não é um mini adulto e tem direito constitucional, direito à luz do ECA, direito à luz das leis da primeira infância federal e estadual, temos leis federais e estaduais de primeira infância, a serem atendidas por pediatras desde o primeiro momento, tá? Desde o primeiro momento. E um dos argumentos que eu utilizei, seja na justificativa do projeto, seja na audiência pública e nas várias reuniões que fiz sobre esse tema, foi de que é um pouco elitista, né? Achar que a criança que tem condição tem esse direito e a criança que depende do SUS não tem. Então, assim, eu acho muito intrigante que muitas vezes, até parlamentares mais ligados à esquerda, ou profissionais de saúde com uma visão esquerdista, inclusive declarada, tá? Não tem mal nenhum. Aliás, eu gosto muito quando as pessoas declaram seus posicionamentos, porque a gente tem condição de debater. Eu acho interessante quando eles ficam contra esse projeto, né? Porque fazer essa distinção entre crianças, a meu ver, é elitismo, né? Então, o que eu estou querendo é garantir aos nossos pequenos, vamos dizer assim, os mesmos direitos, tá? E tenho procurado fazer isso também na seara da educação, né, com projetos para garantir que a criança seja vista na sua especificidade, que progrida com a sua turma de acordo com as suas capacidades, que não haja um corte, como acontece hoje. Talvez até tenha mais impacto no dia a dia dos senhores, talvez eu tenha até advogado em alguma causa assim. A criança entra na escola, né, aos 2, 3 anos de idade, numa turminha, ela vai progredindo, quando chega ali, às vésperas de começar o fundamental, ela é barrada, porque faz aniversário, por exemplo, em junho, e só poderia progredir se aniversariasse até o final de março. Então, a criança repete o ano, já tem um sentimento de rejeição, sem merecer, né? Porque essa ideia da planificação, entendeu? De que você não pode olhar, você não pode entender que aquela criança tem a sua especificidade. Então, assim, o meu trabalho ele é muito voltado para a criança e vou finalizar com uma informação que, na verdade, não fui eu que percebi. Foi o assessor do prefeito, eu visito várias prefeituras, também recebo vereadores e prefeitos do gabinete, e numa das visitas, depois de visitar a prefeitura, a assessoria do prefeito falou: doutora, a senhora quer visitar os nossos equipamentos para atender as mulheres vítimas de violência doméstica? E eu falei: não, eu quero visitar os equipamentos que tratam da saúde das crianças. E o rapaz se assustou, ele falou: foi a primeira vez que alguém pediu isso. Eu falei: nossa, mas eu não compreendo isso. Porque, assim, realmente, você vai para as casas legislativas, a pauta da mulher são muitos parlamentares, até homens, né? Muitos homens, inclusive.
A pauta animal, são muitos parlamentares. A pauta LGBTQI+, são muitos parlamentares, né? E assim por diante. Mas criança, né? É muito raro ter um parlamentar que se preocupe com as crianças. E esse senhor, assessor do prefeito, falou assim, doutora, mas é fácil de entender, criança não vota, né? Criança não vota. Então, assim, não sei se a explicação é essa ou não, né? Mas é da minha formação, olhar diferenciado, de maneira diferenciada. Até por isso, claro que os senhores podem não concordar, até por isso, mesmo sendo uma parlamentar com uma vertente mais à direita, né, eu reconheço isso e as pessoas também reconhecem, eu sou contrária, por exemplo, à diminuição da idade penal, porque eu me preocupo com esse olhar diferenciado para a criança, para o adolescente, até admito que a gente, para determinadas situações concretas, eleve o prazo de internação, mas, assim, tratar criança e adolescente como adulto, né, não é concebível pela minha formação. Por isso, por exemplo, eu sei que já passei do tempo, né, doutor, mas só para fechar. Por isso, Fica por tranquila. exemplo, eu tenho chamado a atenção quando as pessoas acham assim, nossa, um filme foi criticado, ou uma exposição foi criticada, isso é censura, né? Sem compreender que quando é uma obra que tem como destinatários crianças e adolescentes, ou quando é uma situação que envolve crianças e adolescentes, a gente não pode ter o olhar de censura ou não censura. Tem que ter o olhar de proteção daquele ser em situação especial de desenvolvimento, né? Isso aconteceu naquela exposição, onde tinha uma pessoa nua, e as crianças não só podiam entrar, como podiam chegar perto da pessoa nua e até pegar na pessoa nua. Não é criminalizar o nu, não é moralismo, não é coisa de religiosidade, e também não é querer proibir o pai e a mãe de andarem nus dentro de casa, mas é normalizar o nu de uma pessoa estranha, né? E, eventualmente, até tirar as proteções da criança contra um eventual abuso sexual. Agora, essa polêmica desse filme, né? Eu não sei se os senhores viram, mas na semana passada, um filme de 2017, que, confesso, nem sabia que existia, né? Depois descobri que foi, inclusive, patrocinado com dinheiro público. Mas como o filme foi para a Netflix, e as pessoas, ainda mais com a pandemia, as pessoas acabaram abandonando um pouco o cinema, se dedicam mais a esse lazer em casa, o filme foi descoberto. E realmente tem cenas no filme muito problemáticas, porque são cenas que envolvem adolescentes. Cenas, né, cenas, não são de sexo explícito, mas são cenas sexuais. Né? Cenas sexuais, falas sexuais, gestos sexuais. E o ECA, para quem conhece o ECA, proíbe isso, né? Desde sempre. Então, assim, eu acho surreal que queiram dizer que estão criticando o filme, porque o filme, os autores do filme são favoráveis ou contrários ao político A ou ao político B, ou que isso é censura. Não, isso não é censura, isso é proteção. Né? Isso é proteção. E na condição de advogada e professora de direito, eu vi várias vezes, sabe, gente? Vou fazer aqui um comentário que talvez até seja criticada por isso. Que quando envolve sexualidade de meninos, a reação costuma ser menor. Talvez, se fossem duas meninas adolescentes ali, ninguém estaria dizendo que era censura. Mas como eram dois meninos, é muito cruel isso, sabe? O homem, muitas vezes, ele é tratado de forma cruel na sociedade, também pelo direito. A reação não foi tão grave, mas eles são jovens em desenvolvimento. A participação naquela cena pode sim ter tido algum impacto neles propriamente, fora, né, o olhar daqueles jovens que assistiram
porque o filme ainda equivocadamente estava para a faixa etária dos 14 anos. Tá? Mas esse é um tema para a gente falar numa outra oportunidade, inclusive de casos de violência sexual concreta, né? de tentado ao pudor concreto mesmo, contra homens, e a reação das autoridades ter sido diferente do que com relação a mulheres. Então, a gente fala muito do preconceito que cerca, né, a mulher vítima, mas o homem vítima também sofre esse preconceito, porque é como se o homem nunca pudesse ser vítima, né? Ele não tem direito a ser vítima, ele não é olhado como tal. Então, quando ele é vítima, a sociedade demora a perceber e a reconhecer e a defendê-lo. Bom, não sei se ficou claro, eu vou parar de falar para dar oportunidade para os senhores e a gente estabelecer aqui um diálogo, que era essa a proposta inicial. Não, perfeito, doutora, mas assim, é muito importante a sua colocação. Eu vou passar a palavra aí para os colegas, já está surgindo um monte de perguntas aqui nas redes sociais também. Tem pergunta lá do Amapá e lá de Salvador, da Bahia também, viu? A doutora falou lá da Bahia, começou a aparecer pergunta aqui. Mas... Será que a doutora Socorro? Não, é um colega nosso, doutor Paulo, advogado aqui, ó. Que legal, daqui a pouco eu vou passar a pergunta dele, mas eu vou passar a palavra aos colegas aí, que eu sinto que estão ansiosos para poder interagir. Eu só queria... antes, fazer só 2 comentários a respeito da explanação da doutora. Primeiro, é o seguinte, eu também acredito que a realidade jurídica ela não é só acadêmica, ela é da praxe, até porque quem resolve hoje em dia fazer um mestrado tem que fazer uma pesquisa, tem que ir para campo e coletar dados, né? Então, eu comungo também da ideia da doutora aí, eu acho que a advocacia, o direito, ela não é só dentro do ambiente acadêmico. Ele tem que existir de forma empírica lá fora, né? Outro detalhe importante aí também, que a doutora colocou com muita propriedade, foi a questão, quando a doutora se referiu à questão do adolescente, da criança. A doutora utilizou uma palavra muito feliz, que é proteção, né? Proteção. Antes de qualquer coisa, antes de existir o fator censura, tem que existir a proteção. Isso é muito importante, né? E às vezes as pessoas elas não têm esse olhar, ou elas não têm esse olhar porque estão preocupadas com a restrição da informação, ou então não querem ir a fundo naquilo que realmente é garantido por lei, né? Mas eu vou adiantar e vou passar a pergunta para os colegas. Doutora Adilton aí, vamos lá, com você aí. Alex, deputada, mais uma vez uma boa noite. É um tema muito interessante, muito importante, né? Eu gostaria inicialmente de parabenizá-la, deputada, pela iniciativa e dizer que a sua fala vem de encontro com aquilo que o cidadão, que o eleitor quer, que é o dever de casa que a senhora fez de buscar dados para apresentar um projeto de lei que venha de encontro com a necessidade daquilo que a população precisa, né? E, com base nessas informações, eu quero pensar no futuro. O que é pensar no futuro? Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado, né? Aquilo que os nossos pais plantaram enquanto nós éramos criança. Então, pensando aqui, com base nesse projeto de lei, o que nós queremos para essas crianças de hoje, para o futuro delas, em relação à saúde, especificamente sobre o projeto, mas também em educação, em segurança e tudo mais. O que nós queremos para esse futuro? Por isso, a doutora está de parabéns. Mas o que eu gostaria de saber, como que a execução deste projeto de lei se daria com as prefeituras? É evidente que inúmeros projetos de lei são criados todas as semanas, seja pelo Poder Legislativo Municipal, Estadual e Federal, e grande parcela desses projetos de leis não são executáveis, né? E eu, na breve leitura, né, que eu fiz do seu projeto de lei, acredito que seja muito executável.
mas como a senhora faria isso junto às prefeituras, considerando aí que nós temos mais de 600 municípios, né, no estado de São Paulo, e pela dificuldade que nós temos, inclusive, de médicos nas UBSs, de médicos, de forma geral mesmo, quantas pessoas têm dificuldade de agendar um exame de sangue ou um exame ginecológico, como que ficaria isso na prática? E aproveitando, já que o direito de fala fica curto pelo tempo, eu gostaria de pedir, né, uma agenda com a doutora, juntamente com todos os diretores aí do Instituto. Tem um tema que eu adoro, tem um tema que eu trabalhei aqui desde 2008, e a doutora apresentou um projeto de lei específico sobre o cadastro de pessoas desaparecidas. E nós temos, né, eu criei um projeto em 2008 sobre isso, estive na Assembleia em determinado momento, acho que em 2010, se eu não me falha a memória. Então, gostaria de poder sentar com a doutora e falar sobre esse projeto de lei. Muito obrigado a todos. Vamos lá. Vamos agendar, sim, claro, vamos agendar. Eu acho que, por exemplo, da mesma maneira que o Ministério da Saúde, né, porque a saúde no Brasil ela é tripartite, né, tem o federal, a União, são os estados e os municípios. Da mesma maneira que o Ministério da Saúde, no passado recente, mandou recursos específicos para fomentar o Programa da Saúde na Família, eu entendo que ele pode, já está mandando, que eu te falei que eles lançaram esse programa, mas podem aumentar esses recursos. E um estado rico como São Paulo é um estado rico, gente. O tanto de dinheiro que a gente liberou, por exemplo, para fazer obra, no ano eleitoral, eu quero só ver se vão entregar. Entendeu? Um estado rico pode colocar como prioridade a saúde das suas crianças. Então, fazendo uma contraparte maior do que a dos municípios. Porque realmente tem município hoje que gasta 30% do seu orçamento com saúde. Alguns gastam mais. Então, deixar para o município fazer essas contratações de maneira exclusiva, dependendo do tamanho do município, pode ficar difícil mesmo. Mas o Estado tem condição de fazer a suplementação e de, pelo menos, ter esses profissionais nos seus equipamentos de saúde. Né? Uma das brigas que eu travei aqui com a secretaria, briga no bom sentido, foi quando eles fecharam os prontos-socorros dos hospitais gerais, que são hospitais estaduais, tá? Onde havia pediatras atendendo as crianças, entendeu? Então, assim, eles fecharam essas portas dos prontos-socorros, disseram que ficariam só a saúde básica atendendo, mas nem sempre, nem em todas as localidades prepararam esses equipamentos de saúde básica, entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente conseguir aprovar um projeto como esse, que não vai ser fácil, né? O senhor que acompanha a Assembleia sabe, infelizmente, assim, às vezes dar nome para uma rua, fazer uma homenagem, eu não nem desmereço, porque é tão difícil conseguir aprovar um projeto, conseguir vê-lo sancionado. Eu tive a alegria de aprovar um projeto ontem na Assembleia para acelerar o processo de adoção, colocar crianças em famílias que querem ser suas famílias definitivamente, tirar crianças de abrigo. E agora estou na dependência, foi um parto aprovar na Assembleia, estou na dependência, né, do governador sancionar. E aí entram questões não só de orçamento, que no caso não vai custar nada para ele, mas entram questões políticas, partidárias, ano eleitoral é tudo mais difícil, porque às vezes a pessoa com uma mentalidade, com todo respeito, pobre, acha assim, não, se ela tiver um projeto sancionado no ano eleitoral, isso vai, vamos dizer, contar ponto para a candidatura dela. Então, essa mentalidade como é que eu posso dizer assim? Mesquinha, sabe? Da política partidária, eleitoral, ela acaba comprometendo. Né? Mas o projeto é possível, sim, de ser concretizado. E o Estado de São Paulo tem recursos para isso. Tem recurso demais. Né? Mal empregado, infelizmente, denúncias de corrupção. Então, assim, eu quero brigar por esta causa, porque se eles colocam dinheiro nessa causa boa, não vai sobrar para coisas erradas, né?
O projeto que o senhor levantou, eu acredito, vou só fazer esse comentário para saber se a gente está falando da mesma coisa. É um projeto para identificar os esqueletos nos cemitérios? É um projeto mais recente que eu apresentei, que eu altero a lei de pessoas desaparecidas, mas também o Código Sanitário, para evitar que os esqueletos sejam misturados. Não, é a criação de um banco, né, de dados de pessoas desaparecidas. Esse, inclusive, é um projeto lá de trás. Não, esse aí eu apoiei, mas o projeto que eu apresentei, que é alterando a lei de pessoas desaparecidas e o Código Sanitário, é um projeto, acho que todo mundo que frequenta cemitério, todos nós, infelizmente, temos que frequentar em velórios, enterros, já deve ter visto umas valas comuns com os esqueletos misturados. Não sei se já viram isso. Desde pequena eu vejo isso me indigna, né? Porque é um desrespeito com a memória do morto. E aí chegou para mim um problema que isso traz para as perícias. Tem tudo a ver com quem advoga na área de família aqui. Para as perícias que são feitas nas investigações de paternidade após a morte. Porque os peritos não sabem de quem são os ossos, como extrair o DNA para poder fazer a investigação de paternidade. Então, esse foi o mais recente que eu apresentei, e eu acho que é um projeto que vai ter um impacto positivo para a advocacia, em especial a advocacia na área de família, né? Então, ou do banco de dados, doutor, eu apoiei, mas não fui eu que apresentei. O que eu apresentei foi para que nós possamos identificar os cadáveres e fazer os exames de paternidade pós-mortem. Entendi, ótimo. Nós temos várias ideias, esse é meu papel aí na diretoria, então acho importante sentar com a doutora, acho que nós temos várias propostas que pode talvez ajudar o Estado de São Paulo. Que bom. Perfeito. Adilto, obrigado. Deixa eu passar aqui a palavra aqui. Doutor Diego, com você agora. Deputada Janaína Pascoal, gostaria de parabenizá-la pelo projeto de lei, pela iniciativa. Eu gostaria de compartilhar que, numa gestão de OAB passada, eu fui vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e, ao mesmo tempo, eu estava me especializando em direito médico. E eu juntei o útil e o agradável, o direito médico com a questão da criança, principalmente na questão de medicamento, cirurgia, e a gente vê a necessidade desse projeto de lei no estado de São Paulo. E nessa questão, uma das perguntas que eu acho necessário perguntar para a deputada é se é do entendimento, né, de ter um hospital somente para criança e adolescente, com as suas especialidades, né, sem interferir na questão do adulto. Qual que seria o seu ponto de vista, se tivesse um e se tivesse outro? Bom, o projeto não prevê que haja hospitais necessariamente completamente voltados para crianças, tá? O projeto, ele trata ali dos equipamentos básicos, da UBS, do posto de saúde, dessas equipes. Agora, no estado de São Paulo, nós temos alguns equipamentos que são completamente voltados às crianças. Eu vou dar um exemplo, que foi uma das lutas que eu travei com o Poder Executivo, que é o Hospital Darcy Vargas. Tá? É um hospital que fica ali no bairro Nobre, no bairro do Morumbi, e ele atende exclusivamente crianças e adolescentes com todos os tipos de doenças graves, raras, complexas, tem um corpo de profissionais para fazer cirurgias diferenciadas. É um hospital utilizado, por exemplo, para que os médicos, né, as pessoas que estão estudando de outros estados, venham fazer residência aqui em São Paulo. Então, existem alguns equipamentos que são exclusivos para crianças. E algumas cidades que eu visitei, fiquei feliz de ver até na atenção básica, mas não vejo que haja, assim, necessariamente que se impor isso. Tá? Por exemplo, quando fecharam as portas dos prontos-socorros dos hospitais gerais, a primeira ala, né, que eles diminuíram foi a pediátrica.
E eu não acho isso bom. Você tem um hospital, né? Vamos supor, um hospital ali no Grajaú. Você fecha, você coloca só para criança, inteirinho para criança. Talvez se for um hospital que ele tem as alas com os especialistas, mas que atende mais situações, possa atender melhor a família inteira, entendeu? Então, assim, o que já é especializado em criança, como o Darcy Vargas, eu não mexeria, porque já é uma conquista, já está lá. Mas eu não vejo que haja uma necessidade de termos hospitais só para crianças, entendeu? Não acho que seja, assim, uma prioridade. O que a gente não pode é perder o que a gente tem. Sejam os hospitais que já são só para crianças, como o Darcy Vargas, ou as alas pediátricas que passaram a ser diminuídas, reduzidas, enxugadas drasticamente, né? E isso tem tendo impacto na saúde das nossas crianças. E quero parabenizá-lo pelas escolhas, tanto do ECA como do direito médico. Tive a oportunidade de ministrar bioética na faculdade também. Acho que, para além do que agrega na vida profissional, na vida acadêmica, o crescimento humanístico, né, de quem estuda direito médico é algo assim incomparável. Parabéns. Obrigado, viu, deputada Janaína? Fica agradecido. Perfeito. Vamos lá passar a palavra agora ao nosso ilustre coordenador de Ubatuba, aí, doutor Elcio. Você, Elcio, suas considerações aí. Bom, doutora Janaína, primeiramente, eu gostaria de deixar claro aqui a minha honra de estar participando desse evento e também aproveitar o ensejo, agradecer ao IAJUND pela oportunidade. Vou tentar ser bem rápido, bem objetivo e trazer uma coisa assim que a doutora falou, inclusive o próprio doutor Alex também mencionou a respeito, mas em termos assim legislativos. Nós temos aqui a Constituição de 1988, que é de outubro, dia 5 de outubro de 88, e desde então, o que acontece? Ela trouxe um sistema de proteção integral para a criança e o adolescente. 1988. Depois veio o ECA, onde dedicou especificamente normas relativas a políticas que devem ser tratadas por todos num sistema de cooperação, todos os atores envolvidos nessa questão da criança e do adolescente. E é de 1990. Depois tiveram outras leis também que tratam do assunto, e até que agora, em termos legislativos estaduais, veio a doutora com esse projeto de lei, que eu parabenizo a iniciativa, e efetivamente tenta trazer uma coisa que veio de 88 para cá, há anos-luz, vamos colocar assim, e concretizar o que já dispôs a Constituição Federal. A senhora traz, na sua justificativa do projeto, um dado importante, que na época o Brasil tinha 43.699 pediatras, em termos absolutos, e no estado de São Paulo, 12.727. Eu estou falando de Ubatuba. Ubatuba, onde a senhora teve a maior votação como candidata a deputada estadual em 2018, desculpa. Para a senhora ter ideia, nós temos uma Santa Casa que tem quatro pediatras que se revezam. Só 4 pediatras. Uma população que tem 92 mil habitantes. Cerca de 40% disso, mais ou menos, é criança e adolescente. Nós temos 34 postos de saúde. Imaginem, tem um pediatra só nesses 34, atender todos os 34 postos de saúde. O plano, a operadora de plano de saúde que tem aqui na cidade, eu não vou, obviamente, identificá-la, mas ela tem o quê?
4 pediatras também, só, então somente. A infraestrutura hospitalar que envolve, que tem aqui na cidade, é precária demais. Os dados já demonstram isso. Então, essa iniciativa da colega muito nos honra, muito nos dá a expectativa de que, efetivamente, para nós aqui do litoral e do interior como um todo, né, traga resultados frutíferos. É isso que a gente espera da colega. Lembrando que a senhora é conhecida por ensinar aos seus alunos que quem faz, acontece. A senhora está fazendo e acontecendo. Eu espero que o seu projeto também seja um fruto dessa sua iniciativa, disso que a senhora explana, disso que a senhora é professora, e traga para a gente, aqui do litoral, moro aqui há 11 anos, não sou daqui, mas tenho um carinho enorme pela cidade, né? Tenho uma netinha aqui, inclusive, criança, 6 anos, pessoa em desenvolvimento, como diz a lei, o que é todo mundo, a senhora, o doutor Alex, os demais colegas e todos que estão nos assistindo, tem que pensar assim, inclusive em relação ao filme que o senhor acabou de mencionar, enfim. Então, isso, para a gente, é muito bom. E eu gostaria que a colega pudesse falar alguma coisa assim, legal, de bom para nós aqui no litoral. O que a gente pode esperar na prática, efetivamente, com relação à aprovação futura do seu projeto? Eu agradeço, conheço bem Ubatuba, sei das dificuldades, né, não só na seara da saúde. Aliás, teve um período que a Santa Casa ficou sem uma lista enorme de medicamentos, eu acompanhei esse drama, mas também na seara do saneamento, né, eu sei que tem uma dificuldade muito grande, muitas construções, né, os prédios sobem sem a preocupação com o que está embaixo. Então, eu conheço bem, sei dessas dificuldades. Muito embora tenha nascido na capital, crescido na capital, passei a minha infância muito por causa dos meus avós, na cidade oceana, Praia Grande. Então, assim, tenho consciência das dificuldades do litoral, até em função da sazonalidade, né? Tem uma população no período que não é de temporada, outra população quando é temporada. Inclusive, em algumas reuniões que fiz com autoridades do litoral, a gente até pensa em ter uma estrutura que também altere, né? Então, assim, o número de pediatras necessário para quando não é temporada é mas quando é feriado, quando é carnaval, quando são férias, é outro. Então, assim, o que precisa, doutor? E eu tenho, assim, fé que esse projeto vai ser aprovado, mas o que precisa? Em aprovando esse projeto, trabalhar a mentalidade para que ele seja implementado. Porque, por exemplo, eu consegui aprovar um projeto que virou lei, com a graça de Deus, depois de muita luta, para garantir para a mulher que usa o SUS poder fazer cesariana, né? Para que ela não seja obrigada ao parto normal. O parto normal é bom, o parto normal é recomendável, mas para aquelas mulheres que têm condição de fazer parto normal, não são todas. Não são todas que têm dilatação, não são todas, essa frase que o pessoal usa, toda mulher sabe parir, todo bebê sabe nascer, não é para todos os casos. Quem tem convênio, quem pode pagar, escolhe, né? Não estou falando de escolher data, de marcar data, estou falando assim, escolhe a sua via de parto, ou pelo menos participa da decisão. Quem vai para o SUS é obrigado a fazer parto normal. Eu apresentei um projeto, aprovei o projeto é lei em São Paulo, então é lei. Mas o senhor acredita que toda semana alguém liga no gabinete porque foi na maternidade pública ou foi na Santa Casa e disseram que não importa se é lei, que lá não vão fazer a cesariana, entendeu? Que lá tem que ficar não sei quantas horas tentando um parto normal. Então, o trabalho do parlamentar, né, ele é apresentar o projeto, brigar pelo projeto, aprovar o projeto, fazer cumprir, mas principalmente trabalhar nessa conscientização para a gente mudar a mentalidade, né? Eu sempre lembro do um livro que eu li sobre a história do Carlos Lacerda,
que foi governador da Guanabara, quando ele investiu em saneamento, por exemplo, e tantas pessoas diziam a ele: que é isso? Você vai investir em coisa que ninguém vê, você tem que fazer obra que aparece, você ganha voto. E ele falou: olha, o que interessa é que eu sei que a hora que a pessoa abrir uma torneira e a água sair potável, a água sair limpa, é decorrência do meu trabalho. Então, assim, isso é mudança de mentalidade, né? Não é simples, doutor. Se eu falar para o senhor aqui: olha, não, a gente vai aprovar, e no ano que vem tudo isso vai estar mudado, eu vou estar fazendo igual o que a gente recrimina. É um processo, entendeu? E eu vou seguir com esse processo porque eu acredito nessas ideias. Mas não é simples, sabe, doutor? Se eu disser para o senhor: olha, não, tá, isso aqui vai resolver. Eu consegui aprovar a lei que a mulher pode escolher a via de parto e ainda tem mulheres sofrendo horas a fio, sem anestesia, que o projeto garante anestesia quando a mulher quer fazer o parto normal, e as nossas mulheres não têm essa anestesia garantida. Então, assim, é mudança de mentalidade, né? É todo santo dia falar, atender esses convites, formar multiplicadores, entendeu? É um processo, doutor. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Perfeito. Pessoal, doutora, a gente queria ficar mais tempo, viu? Mas a gente está um pouco com o horário estourado. Tem algumas perguntas fazer uma aqui. Consideração que eu considero que é muito importante, rapidinho. À vontade. É o seguinte: nós estamos num ano eleitoral e hoje é dia... Que dia é hoje do mês? 14, não? 16. Quanto? Hoje? 16. Que dia é hoje? Dia 16. Até o dia 2 de abril, as pessoas que desejam se candidatar, seja a deputado estadual, seja a deputado federal, seja a governadora, presidente, a vice, elas precisam se filiar a algum partido político, tá? Eu estou dando esse alerta porque os prazos da legislação eleitoral, eles são prazos muito rígidos, né? E isso não é muito divulgado. Eu acho que não é divulgado porque as pessoas não querem que as outras entrem. Mas eu gosto de formar novos quadros, eu acho que a política precisa se oxigenar. Eu sei que é difícil conseguir bons quadros, porque as pessoas já têm sua vida profissional, sua vida familiar. Então, eu queria só alertar, tá? Aquele cidadão, aquela cidadã que está aqui nos acompanhando, que tem um dedinho de vontade de se candidatar em outubro, que precisa se filiar até o dia 2 de abril. Ah, mas eu tenho vontade, mas tenho dúvida. É melhor filiar e garantir cumprir esse requisito e depois decidir se não se candidata ou se candidata, do que não cumprir o requisito e aí chegar mais adiante, ter vontade de participar e não poder. Tá? Então, eu queria fazer esse alerta e dizer: estamos aqui entre advogados, acredito que muitos são advogados também que nos assistem, que a formação jurídica ela é muito importante para o parlamentar, faz muita diferença, né? Então, aqueles que têm a formação jurídica, têm essa vivência jurídica, eles podem colaborar bastante, né? Então, eu faço aqui um chamado para aquelas pessoas que têm o desejo de entrar na vida pública, que elas venham, né? Porque o país precisa, o Estado precisa, e a formação jurídica ela faz muita diferença. É isso, amigos. Perfeito. Doutora, doutor Paulo Roberto, mandando um abraço aí para a doutora, advogado lá de Salvador, tá? Doutor Paulo Roberto Guedes, não é o ministro, não, é advogado, viu, doutor? Obrigada, doutor Paulo, Deus abençoe. Doutor Frank, lá do Macapá, também, mandando um abraço aí para a doutora, seu admirador, e ele dá uma sugestão. Obrigado, doutor Frank. Ele dá uma sugestão aqui para que as unidades básicas de saúde fossem nas escolas, talvez isso fosse melhor, uma sugestão dele aqui. Isso está no projeto, doutor Frank, está no projeto um fortalecimento desse programa das equipes médicas irem às escolas, só que hoje, quando isso acontece, são médicos da família. E o que eu proponho no projeto? Que haja participação de pediatras, né? Por tudo que eu expliquei nessa primeira intervenção. Perfeito. O professor Ederson Porto,
Estou vendo aqui, inclusive meu professor do mestrado da Ambra, está mandando um abraço aí para a doutora, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Que lindo, obrigada, professor Pô. E, doutora, infelizmente a gente tem que encerrar, estamos aqui no adiantar da hora, tá? Agradeço muito, vou passar aí para os colegas fazer as considerações finais, e como a gente está no ano eleitoral, já vou estender um convite aqui para a gente fazer uma live, se a doutora permitir, sobre compliance eleitoral. Já fica feito o convite aí, se a doutora tiver interesse em participar. Eu tenho uma visão, não vou te dizer de compliance, né? Eu tenho uma visão muito crítica ao nosso sistema eleitoral, não só como ele acontece na prática, mas também como ele é previsto em teoria, né? Então, a gente pode conversar, mas não seria bem sobre compliance, seria sobre o sistema como um todo. Podemos conversar sim. Perfeito. Pessoal, vou passar para vocês fazerem as considerações rápidas. Doutora Dilton, por favor. Só externar a alegria, a felicidade de tê-la aqui conosco, o nosso doutor Elcio lá de Ubatuba também. Dizer, deputada, que aqui em Jundiaí, a senhora teve mais de 10% dos votos aqui da cidade. Isso eu estou falando de eleitores, hein? Mais de 10% de eleitores, não estou falando nem dos votos válidos. Então, que bacana. Jundiaí, acredito que fica feliz com isso. E, repito, gostaríamos muito que a senhora pudesse nos atender, vir aqui à nossa cidade, se for o caso. Será de muita... Eu vou muito a Jundiaí. Eu vou muito, eu conheço muita gente de Jundiaí. Na campanha, fui acompanhada do Major Olímpio, o saudoso Major Olímpio. Então, o Jundiaí é muito querida, conheço muito e agradeço a confiança de todos os munícipes na minha pessoa. Forte abraço. Doutor Diego. Deputada Janaína, gostaria de agradecer por ter aceito o convite. A sua palestra, praticamente, ela trouxe conhecimento para nós, e esse bate-papo foi muito caloroso, porque as pessoas têm que ter conhecimento sobre a questão do pediatra, né, entre crianças e adolescentes. Acredito que tem a sociedade civil também assistindo, conhecendo um pouco do projeto da deputada, e parabéns, e continue nesse rumo que poderia ser dia 27 de julho, dia do pediatra, esse presente para a população, porque o dia do pediatra, né, poderia ser consternado aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Perfeito. Doutor Elcio, contigo. Suas considerações finais. Bom, doutora, eu até peço desculpas à colega, porque eu até achei que eu fui um pouco incisivo, que me revolta só de ver esses números, sabe? Pensando na minha netinha, pensando nas demais crianças e adolescentes, e aqui em Ubatuba é uma situação bem crítica, como os próprios dados demonstram, então só me desculpa ter sido mais incisivo. No mais... Eu sou assim também, doutor, tranquilo, fique sossegado, eu sou assim também. Sobe, né? Enfim, convido a senhora para comparecer aqui à cidade, vim para passear, vim para se divertir, enfim, espero que até lá a situação esteja melhor em todos os sentidos, inclusive na estrutura, né, na questão de saúde, tá? Tudo de bom para a senhora, muito obrigado pela explanação, parabéns novamente pela iniciativa. Eu estava verificando aqui que a senhora ensina aos seus alunos que eles precisam se preparar para ocupar os espaços e fazer a diferença. A senhora tem feito isso, a senhora tem demonstrado cada vez mais, tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional como advogada, como docente, né, quanto também na Assembleia. Então, parabéns, obrigado por tudo. Muito obrigado. Também. Perfeito. Eu queria mandar um abraço aí para os nossos coordenadores que estão assistindo, a doutora Lidiane de Várzea Paulista, doutor Marcel de Cajamar também, tá? Demais membros aqui do IAJUND que estão conosco. Doutora, fica a doutora com a palavra final, tá bom?
os nossos agradecimentos, profundos agradecimentos por ter aceito o convite. Tá? Foi um final de dia aqui memorável, com a presença da doutora, e fica as suas considerações finais já para a gente encerrar com a promessa de termos um novo encontro para debatermos assuntos do interesse da população, tá bom? Bom, agradeço o convite do IAJUD, a participação, as perguntas, as colaborações, as palavras de afeto, e desejo saúde a todos, em especial, né, às nossas crianças, e mais uma vez, né, faço uma convocação para aqueles que têm um trabalho de base, um trabalho social, um trabalho acadêmico que entenda que precisa ser multiplicado, abracem a vida pública. Nós precisamos de quadros, né? Nós precisamos de quadros, e eu acredito, né, firmemente que o nosso país tem um futuro brilhante. Né? Eu sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa que vê esse país assim, como um farol, entendeu? E a gente precisa que as pessoas trabalhem por ele. Então, eu convoco a todos que reflitam aí esses 15 dias, e venham, né, se habilitem, participem, porque quando o bem não ocupa, o mal toma conta. Né? Então, é isso aí. A saúde para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima. Até, doutora. Boa noite a todos. Boa Muito noite. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Fiquem com Não.